Estamos aqui com mais um Suncast e hoje episódio especial. Estamos com uma pessoa especial para falar sobre mulheres. Vamos falar sobre mulher no mercado de trabalho, mulher na liderança, na diretoria. Vamos falar sobre mulheres nas viagens também, como que é a diferença da mulher aqui, da mulher lá fora. E quem a gente trouxe hoje? Oiê, hoje a gente está aqui com a Jaque, ela é diretora do BD. E Jaque, conta um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória até esse cargo de BD e o que faz a diretora do Business Development. Bom, primeiro meninas, obrigada por me receber aqui. Oi galera, eu sou a Jaqueline, pra quem ainda não me conhece. A minha trajetória para chegar até onde eu cheguei hoje, ela foi, ao mesmo tempo que longa, ela foi simples. Por sorte, ou por algum outro motivo, assim que eu me formei na faculdade, passou 2 dias, eu consegui um emprego na área, mas trabalhando para um cliente final em exportação. Passei 2 anos e pouquinho nesse cliente, aprendi muitas coisas, porque é uma visão completamente diferente da que a gente tem hoje no agenciamento de carga. Só que eu já não estava mais feliz e eu, na minha cabeça, eu falei, vou pro Canadá, porque lá eu vou aprender muitas coisas e meu inglês vai voar e tudo mais, ok. Mandei currículo para tentar ir pro Canadá e a China me chamou. Oi, Jaque, eu sei que você queria ir pro Canadá, mas o que você já pensou na China? Falei, cara, não pensei, mas por que não? Eu não tenho nada a perder, eu não tinha filho, eu não tinha nada. Mal eu tinha um carro, que era mais do banco do que meu, então eu falei, ok, vou. Larguei tudo, morei 1 ano na China, aprendi mandarim, ainda não fluente, mas aprendi, sei bastante coisa. E quando eu voltei para o Brasil, isso chamou muita atenção no meu currículo e foi aí que eu entrei para o ramo do agenciamento de carga. Segui no meu rumo ali de exportação, que sempre foi o meu favorito, desculpa galera da Info, e por um bom tempo eu sempre fiz a parte operacional, que também me trouxe bastante conhecimento do que a gente faz hoje, acho que é extremamente importante. Enfim, em uma das empresas que eu passei, eles viram já que você é muito mais comercial, cara, tem que fazer o BD. Eu não sabia o que era BD, eu não me achava comercial, e eu morria de medo de falar inglês na frente das outras pessoas. Aceitei, porque tudo que eu fiz na vida foi meio que com medo, então vamos, né, mais uma coisa. Mais uma vez. Exato, por que não? Fui, aceitei o cargo, a empresa, sou muito grata até hoje a eles, porque eles me ensinaram muito do que eu sei hoje de BD, e aí dentro da área, eu comecei a me desenvolver, eu realmente tinha uma facilidade para falar com a galera dos outros países. Quando eu contava que eu já morei na China, isso também atraía ali algumas curiosidades e me aproximou dos agentes. E aí, finalmente, dentro da Santrans, o Rafael viu que, pô, você já fez ali tua parte como vendedora, acho que agora você está pronta para gerenciar um time, e aí cá estou fazendo a parte de diretora, que, modéstia à parte, eu amo muito fazer. É uma delícia. Adoro, principalmente as partes das viagens, mas isso fica pra depois. Quando você trabalhou lá fora, agora trazendo mais um pouquinho da mulher, você sentiu diferença em como você era vista lá no mercado de trabalho e aqui? Sim. Quando você chegou. Eu acho que até por conta de você ter viajado, as pessoas já olhavam ela diferente, né? Só acho por que ser quando mulher, principalmente falando, entendeu? né? Você sentiu essa diferença? Sim, tem uma diferença muito grande. Eu acho que no mercado interno a gente já percebe isso, porque feliz ou infelizmente é uma área muito mais pro lado masculino do que feminino. Lá fora não é diferente. Então, sim, tem muito mais homens trabalhando na área. E não digo só pelo gênero, ser homem ou ser mulher, mas também a idade. As pessoas, elas são muito mais velhas. Então, lá vai eu com 23 anos fazer minha primeira viagem, mulher. Foi difícil. Muitas pessoas não davam credibilidade. Eu já passei por reunião deles falarem assim pra mim: tá, mas e cadê o seu diretor? Ele é homem, né? Posso falar com ele? Então, assim, sim, existe uma barreira muito grande. Hoje, eu acredito que eu já consegui quebrar essa barreira, porque conforme você começa a ir para as viagens e para as conferências, as pessoas começam a te ver com mais frequência, então eles entendem, pô, realmente ela deve estar fazendo um bom trabalho, né? Tá aqui todo ano. Então, começaram a me dar uma credibilidade maior e hoje, graças a Deus, eu já tô sendo bem aceita nessa parte do mercado. Mas ainda existe uma dificuldade muito grande. Ô, Jaque, e como foi lidar com esse ambiente predominantemente masculino?
No começo, foi muito difícil. Até quando eu lembro que quando eu escolhi fazer Comex, a minha mãe me perguntou, você tem certeza? Só homem trabalha com logística? E eu, tenho, né? Vou fazer o que era isso que eu queria, então vamos fazer. Sinto que ainda existe uma trava muito grande. Estamos em 2025, mas ainda a mulher sofre um pouco com isso. Mas, comparado com a época que eu entrei, eu já tenho quase 10 anos de comércio exterior, melhorou muito. Já é bem diferente, né? Sim, melhorou absurdamente. Não só a quantidade de mulheres na área, a Santrans é um exemplo, a gente tem muito mais mulher trabalhando do que homem, mas não só em relação à quantidade de pessoas trabalhando, mas o respeito ao fato de ver mulher em cargos mais altos, como eu tenho hoje, então isso foi uma mudança muito positiva. Eu acho que a rede social deu muita voz pra gente, né? Sim. Eu acho que a rede social deu voz pro empoderamento, como que é o nome? Os movimentos também, né? Os movimentos ajudaram muito. Sim. Então, claro que existe um limite, né? Existe aquele limite. Mas eu acho que ajudou a gente a ter voz. Ajudou a gente também a querer falar, a querer se posicionar. Porque antes a gente não queria, né? Antes a gente, tá tudo bem. Sim. Tá tudo tranquilo. Eu acredito que, pra falar a verdade, além de tudo isso que você tá falando, Rai, a mulher, ela ganhou espaço provando o trabalho dela. Hoje a mulher, ela não tem mais que provar tanto dentro do comércio exterior, que ela é capacitada para aquilo. Sim. Nós simplesmente somos capacitadas para aquilo. A gente já provou isso. Então eu acho que o fato de tudo isso ter acontecido, somado o tanto de prova que a gente já colocou em pauta, faz com que a gente tenha mais voz dentro do mercado de comércio exterior. Com certeza. Bom, vamos pro primeiro quadro agora, os contos do navegador. Jaque, conta pra mim alguma coisa que te marcou muito em alguma viagem, um momento engraçado que deixou você muito marcante, assim, que foi chocante pra você. Cara, existe uma história que eu nunca vou esquecer, porque ela me trouxe amigos incríveis pelo mundo, que foi na minha primeira conferência na vida. Eu fui pra Turquia e eu fui sozinha, eu e Deus. Assim, só fui, não sabia o que eu ia fazer, porque eu também mal sabia o que eu estava fazendo lá, naquela área. Fui pra conferência, não tinha nenhum amigo, porque era a primeira vez. Mandei mensagem no grupo, falei, galera, estou aqui no bar da Turquia, aleatório, dentro do resort que a gente tava. Alguém tá livre? 10h30 da manhã. Um monte de gente começou a me mandar mensagem. Eu falei, então vem aqui pro bar, a gente toma alguma coisa e conversa, né? Na minha cabeça ia ser uma conversa saudável e sadia e tranquila. Depois disso, começou a escalar um nível, assim, de que tomamos tanta pina colada que já não havia mais leite de coco no bar. Então acabamos com leite de coco do bar inteiro. Chegou no final, ninguém estava sóbrio o suficiente para ter uma conversa racional. Eu estava ensinando samba para indianos, para europeus e junto, assim, um mix de pessoas do mundo inteiro sambando. Horrivelmente, porque eu não sei sambar, mas eu estava dando o meu melhor. Exato. E no final do dia, eu sei que uma menina aleatória que eu não conhecia foi me levar pro quarto, porque apesar de tudo a galera super cuida, assim, é um amigo do outro, ela me levou pro quarto do hotel e no outro dia estávamos na festa, porque sempre tem um coquetel de abertura e todo mundo estava sambando graças a mim. Então eu fiz os meus amigos ali, eu dei meu nome brasileiro, exato, e eu nunca vou esquecer dessa cena de todo mundo, de todos os países sambando sem motivo nenhum, porque era uma música aleatória. Mas funcionou e são pessoas que eu tenho até hoje como amigos. Inclusive, Ash, um beijo. Ela é de Dubai, virou uma amiga, assim, queridíssima, que ela teve filho, eu fui pra casa dela conhecer os filhos dela. Então, legal. Também trazem muitas amizades boas. E essa é uma recordação maravilhosa que eu tenho, que foi uma viagem incrível e que me trouxe pessoas muito boas. Você já foi pra muita conferência, né? Já. Quantas, você sabe, mais ou menos? Mínimo umas 9 conferências. Pelo mundo? Sim. Pelo mundo todo? Sim. Meu Deus. É bagagem. Opa, é bagagem. Agora, pro segundo quadro, vamos para a rota de colisão. Todo mundo enfrenta desafio, a gente sabe que não são poucos. Conta um pouquinho dos desafios que você enfrentou até você chegar aqui onde você tá hoje. Eu acho que, antes de tudo, o primeiro desafio foi ter escolhido o comércio exterior, porque não é uma escolha tão óbvia. Parece que é uma escolha para quem não tem o que escolher. Então, você não conseguiu ser médico, sinto muito, vai fazer Comex. Então, foi uma dificuldade, porque como eu comentei,
aparentemente não era uma área para meninas, era uma área para meninos. Então, esse foi o primeiro desafio. Segundo, o desafio da língua, como eu comentei, eu sabia falar inglês. Eu nunca morei em um país com língua nativa inglesa, mas eu sabia falar inglês. Só que como eu nunca morei fora, eu tinha muito medo de falar. E comércio exterior precisa, não tem jeito. Era uma coisa que eu precisava fazer, então esse foi o segundo desafio. Mas eu acho que um desafio atual, assim, é liderar uma equipe e tentar impor respeito para as pessoas sem passar do ponto. Sem ser uma chefe arrogante que briga com todo mundo, mas mostrar que, olha, apesar de eu ser mulher, eu estou aqui, eu também sei o que eu estou falando, e eu tenho tanto tempo de trajetória, então é por conta disso que eu preciso que vocês entendam que eu sei o que estamos fazendo aqui. Então, esse para mim é o maior desafio, é me colocar como uma gestora que sabe o que está fazendo, mesmo sendo nova, mesmo sendo mulher. Sim. É porque ainda há dúvidas, né? Mesmo você estando ali na liderança, o pessoal da equipe ainda tem aquela mania de, mas será que vai? Mas será que é? E aí você tem que saber se impor e, igual você falou, sem ultrapassar o limite, né? Pra não parecer aquela, nossa, soberba, é arrogante, ela se acha, não é que é o que a gente escuta. Tá se escorando no cargo. Exatamente. Jaque, conta pra gente, você já sentiu preconceito ou resistência por ser uma mulher brasileira atuando nessa área? No exterior? Eu posso citar N razões, mas não só por isso. Eu sou uma mulher, eu sou brasileira, eu tenho tatuagens. Então, são muitos motivos pra eu sofrer preconceito. Então, já ouvi de, não quero falar com você, quero falar com um homem. Já ouvi de, cadê seu diretor? Igual eu comentei. Já ouvi de... Essa eu acho que é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi, mas isso não é nem só sobre a mulher, é sobre o fato de ser brasileira. Mas brasileiro não trabalha bem porque brasileiro tem tudo muito fácil na vida. O país de vocês é calor, então as coisas são produzidas naturalmente. Cada um pega a tua banana no teu pé, na tua casa, e aí vocês comem, então vocês não precisam se esforçar. Aqui no meu país, onde é muito frio, a gente tem que caçar, os homens são homens de verdade, então, enfim, ninguém tem pé de banana em casa, eu acredito. Então, assim... Eu mesmo nunca plantei uma bananeira. Não, nunca, exato. Nunca. Então, o fato de ser brasileiro também exerce um poder um pouco maior sobre as mulheres, porque o que passa na TV é que a mulher brasileira é fácil, é vulgar, isso, infelizmente, também traz consequências para o nosso trabalho. Você tá numa reunião e quando o cara descobre que você é brasileira... Acabou. O respeito... Acaba o respeito. Sim. E aí, a única coisa que ele sabe falar é, mulher brasileira é muito bonita, enfim, entendeu? Elogios, que ninguém quer ouvir. Mas por que você acha que vem isso? É porque isso é cultural lá de fora, né? Cultural. A gente que trabalha com agentes, a gente sabe e a gente vê. Mas por que você acha que existe isso? Eu acho que hoje em dia, os motivos podem ser um pouco diferentes, tá? Mas eu acho que algumas das coisas é que o Brasil, popularmente, ele é conhecido única e exclusivamente por carnaval e futebol. Parece que a gente não faz mais nada. Sim. Então, futebol, todos os caras jogam muito bem, o que não é verdade. E todas as mulheres dançam pelada na rua, porque é o que passa na TV. Eles não têm outra referência. Existem mulheres incríveis no mercado. Sim, com certeza. Só que a mídia não divulga isso. Justamente porque a mídia também ela é um pouco mais machista do que ela deveria ser. Não me coloco em nenhum quadro assim de sou feminista, sou movimento, isso, sou aquilo, isso. Não me enquadro em nenhum movimento. Mas eu acho que poderia mostrar um pouco mais de coisas boas e não só coisas ruins. O máximo que a galera sabe do Brasil, porque provavelmente eles já trabalham com isso, ok, vocês exportam muito café. Mas nem é o café o nosso maior produto de exportação, nem entendeu? só de café, viu, brasileiro, né? Exato, nem só de café, mulher bonita e futebol a gente vive. Então, sim, é bem complicado essa parte. E você, por exemplo, você foi pra China a primeira vez. Você sente diferença você indo hoje? Porque faz muitos anos que você foi a primeira vez. Você sente diferença? Por exemplo, por você ser uma mulher... igual a gente tinha comentado com a Bárbara em outro episódio, e ela comentou que antigamente era muito mais difícil do que hoje em dia, né? E você também falou isso. Você sente essa diferença lá fora também, ou você acha que não? É só mais aqui?
Sim, essa diferença tem lá fora. A China como exemplo. Não, eu particularmente, aí eu acho que eu sou muito suspeita pra falar da China, eu fui extremamente bem recebida, mas eu também sei que isso aconteceu por eu ser estrangeira. Talvez se eu fosse chinesa, os olhos seriam diferentes pra mim. Então, já a própria família que eu morei já comentou que, se você fosse chinesa, você não ia nem poder sair na rua com todas essas tatuagens. Até tomar sol era um problema. Tomar sol demais, tá ficando muito morena, não vai ser bem aceita aqui. Então, esse tipo de coisa melhorou muito, o preconceito em geral, assim. E hoje, eu acho que as pessoas respeitam mais uma mulher em qualquer que seja o cargo. E, surpreendentemente, a China, que foi o que nós usamos como exemplo, é um país incrivelmente de mente aberta. A gente não sabe porque eles, por si só como país, já guardam muita informação. Mas eles são um país com uma mente muito aberta. Para os outros países, né, falando num geral. Teve algum país que você sentiu mais difícil? Teve. Acho que eu vou citar um, que é a Turquia, por exemplo, porque é um país onde já tem muito homem. Então, provavelmente, a maior parte dos líderes, eles são homens. E foi um pouco mais difícil. E hoje, assim, da última vez que eu viajei pra lá, eu senti que, estava mais tranquilo e as pessoas me respeitavam mais, sabe? Jaque, então, deixa uma dica aqui para as mulheres que estão indo para um cargo de liderança dentro do comércio exterior. O que você pode indicar para elas que estão indo para um cargo de liderança, principalmente no BD? Eu acho que não entra nem como uma dica. Entra como eu vou dizer? Entra como uma sugestão de autoestima, sabe? Uma terapia. Aceite que você é boa, que você sabe. Seja homem ou seja mulher, você tem o conhecimento, e isso é o mais importante. Então, não tenha medo. Porque diariamente as pessoas vão testar. Infelizmente, a mulher passa por muitas provas, então vão testar se você realmente sabe aquilo que você tá falando. Se você tiver medo e recuar, provavelmente você só vai dar razão para aquilo que as pessoas pensam. Não recue, não tenha medo, se coloque, se posicione. Se você realmente sabe daquilo que você tá falando, não deixe ninguém passar por cima do que você crê, do que você imagina. E eu acho que é importante também saber para nós mesmos, né? Para as mulheres. Mulheres, vocês são incríveis e nada vai mudar isso. Então, é o que eu levo para mim todos os dias. Tem uma reunião que vai ter só homens. Tá bom, mas eu sou tão boa quanto eles. Então, eu vou fazer o meu trabalho. Façam o de vocês, que ele fala por si só. É isso. E você, Lari, tem algum recado que você queira passar? A gente não tá em cargo de liderança, mas a gente também passa por provações diariamente, né? A gente também tem uma carreira aí, que a gente pode falar de outras experiências que tivemos. Sim. Então, que recado que você dá? Olha, eu acho que eu concordo com o que a Jaque falou. Você tem que ter propriedade no que você está falando. Então, o conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Podem tirar tudo de você, menos o que você sabe. E se você tem conhecimento suficiente para afirmar o que você está falando com convicção, não importa quem está do outro lado da mesa, isso vai ser recebido. Então, eu acho que essa dica que a Jaque deixou é muito boa e eu uso isso. É isso. Muito obrigada, Jaque. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada, Lari. Obrigada a vocês. Obrigada ao podcast. Obrigada, Rai. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um episódio. A gente traremos também mais pessoas aqui, mais mulheres aqui, para conversar muito sobre mulher no mercado de trabalho, que eu acho que é um assunto muito importante hoje em dia. Necessário. Eu acho que é uma pauta necessária, até pra gente dar dicas para vocês que estão começando agora, como lidar com tudo que vocês vão passar, porque a gente passa por muita coisa. Mas é isso, muito obrigada. Obrigada, Jaque. Até a próxima. Valeu, galera. É isso.